Oi família, Tia Jaque aqui em Brasília, no Papo Político na L2 News, isso mesmo. Tia Jaque hoje teve a honra de estar ao lado do meu querido deputado Tiago de Joaldo. Tiago, primeiro, obrigado pelo carinho, o espaço, e eu só tenho a agradecer sempre quando a gente se encontra, esse carinho que o senhor tem por mim. Fale com o meu povo que gosta muito de você. É sempre uma alegria, eu falei a ele quando ele me avisou que estava vindo a Brasília fazer essa experiência, eu disse a ele que seria uma alegria, uma honra a gente poder estar participando desse quadro aí com vocês. Venha sempre, viu? Quero vir, já viu? rodou a Câmara toda, o Não, cara já chega, eu tô conhece cansado. Cada recanto da casa, eu digo, rapaz, já você vai vir aqui, colega meu. Eu tô achando. Olha, queira Deus, Tiago, o intuito da nossa vinda e do Papo Político é justamente esse. Já se passaram mais de 100 anos, 100 dias de mandatos, e a ideia é essa, é saber, durante esses 100 dias de mandatos, o que você pôde não só levar para Sergipe, mas de conhecimento, o que você tem, o que você pode falar sobre o resumo de 100 dias de mandato. Tia Jaque, a gente tem, graças a Deus, a gente mesmo antes de assumir o mandato, né, a partir do instante que nós confirmamos a vontade do eleitor de nos mandar para cá como um dos 8 representantes da Câmara dos Deputados por Sergipe, a gente já buscou espaço, já buscou, né, colocar muito daqueles compromissos que nós assumimos em campanha em prática. Nós temos dividido as nossas pautas aqui em pautas que dependem de Brasília e pautas que dependem de Sergipe. O que depende de Brasília, a gente tem feito aqui visitas a órgãos, a instituições, tem buscado angariar recursos para os municípios, né, ajudado os municípios a enfrentar dificuldades em ministérios, em órgãos outros do governo federal. No que cabe, apresentar projeto de lei, apresentar requerimento, fazer indicações, né, enfim, o que a gente tem conseguido pegar do nosso plano de mandato que nós construímos durante a nossa campanha, nós estamos buscando seguir, né, passo a passo o que foi assumido de compromisso com o povo de Sergipe, para que não gere uma sensação, como a gente escuta muito, de calota eleitoral. Acho que a gente precisa ter muito claro quais foram os compromissos assumidos, o que é que a gente está fazendo, em que pé está cada coisa e sempre prestando conta à sociedade. A nível de Sergipe, a gente tem tido uma pauta também bastante intensa, né? A gente tem trabalhado muito em parceria com o governador Fábio, temos aproveitado esse desejo, né, essa vontade forte que o governador tem de implementar um governo diferente, um governo realizador, né? E a gente tem levado pautas que nós sabemos que dependem de lá, exemplo do CNH social, a gente tem debatido isso agora mais recentemente, para que o Detran implemente isso de forma efetiva. É uma previsão de um projeto que existe desde 2021, mas que a população não sentiu ele ainda acontecer na prática, né? E aí a gente vem nos últimos 30 dias focando nisso, porque é um desejo de milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, milhares de sergipanos, que precisam ver efetivado o seu direito constitucional de ir e vir, Sem dúvida. Mas que a habilitação, sem dúvida nenhuma, é um dos aspectos que limita muito esse direito. Então, a gente está focando muito nisso, a gente está focando na questão do cinturão das confecções, lá no sul de Sergipe, centro-sul, né, para pegar Itabaianinha e Tobias Barreto, duas experiências, né, extremamente exitosas nesse segmento, duas cidades que geram muito emprego nesse setor, e que a gente possa levar apoio fiscal, né, que o governo tenha um tratamento fiscal diferenciado para essa região. A gente está buscando levar capacitação de mão de obra, que é uma reclamação muito grande, né, das pessoas em relação à dificuldade que tem de formar mão de obra. O empresário está tendo esse custo de capacitar o jovem, aquela pessoa que ele está pegando crua, né, falando bem no popular, até que ele faça o teste para ver se a pessoa tem perfil para trabalhar. Isso vai um tempo grande, vai investimento de dinheiro e muitas das vezes as pessoas não têm essa capacidade. Nós fizemos a parceria com o governador, estamos contando com o apoio do senador Laércio Oliveira, fui ao Rio de Janeiro visitar o Senai CETICT, né, para falar da nossa vontade. O Senai CETICT do Rio, que é a grande referência em confecções na área têxtil de toda a América Latina. Já tivemos audiência em Sergipe com o governo do estado e todo o seu staff, o senador Laércio, a delegada Catarina esteve lá também nos prestigiando. Já fomos ao interior levar essa equipe a Itabaianinha e Tobias Barreto para conhecer a dificuldade que o empresário apresenta, né, nos dois segmentos, tanto da moda quanto da cama, mesa e banho. Né, as dificuldades que o fisco tem, levamos o governador até Tobias Barreto para ouvir dos empresários essas dificuldades. A gente tem batalhado mais recentemente a questão de uma legislação que criou um fundo chamado FINAT, né, que por 34 anos assombrou o empresariado sergipano, né, que foi um fundo criado em 1989, Tia Jaque. Ainda fresco, né, a nossa Constituição Federal muito fresca e os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade da administração pública, ainda muito frescos ali, não consolidados ainda, permitiu que ao longo desses 34 anos, né, auditores fiscais participassem do resultado de multas que fossem aplicadas aos empreendedores. Isso gerou uma sensação de insegurança muito grande, uma sensação de perseguição, muitas das vezes, muito grande. A gente não generaliza, né? Tem pessoas que... Mas como todo ser humano, quando você tem a possibilidade de aplicar uma multa de R$100,
e R$ 27 daquela multa, que é 27% do que é aplicado, Sim. é do auditor aplicador, a gente sabe que naquele momento ali ele está diante de um conflito. Né? Fazer o trabalho que é a obrigação dele fazer e, ao mesmo tempo, aplicar menos ou mais de uma multa, ou aplicar a multa, que poderia ser a decisão de não se aplicar, que possa ser uma infração mais leve, uma infração... Né? E a gente está conseguindo, com o governador Fábio, com a secretária Sara Andreosi, avançar bastante. A nossa expectativa é de que o Sindifisco, que também cobrou da gente uma posição de abrir o diálogo com o governo do Estado para questões da carreira dos auditores, que há mais de 6 anos estão aí paradas, e o governador Fábio foi muito sensível para isso. Né? Então a gente está trabalhando uma solução boa para o contribuinte em primeiro lugar, Sim. boa para os auditores fiscais que há muito tempo não conseguem avanço na carreira, Sim. e boa para o governo do Estado, porque ele está criando uma legislação que visa incentivar a arrecadação tributária estadual sem necessariamente considerar a aplicação de multa. Né? Então isso demonstra respeito ao contribuinte, demonstra respeito ao empreendedor do nosso Estado, e o governador tem tido esse compromisso. Então a pauta que a gente tem defendido junto ao governador tem tido eco, né? O governador tem se sentido contemplado, tem enxergado o nosso mandato um parceiro do que ele pretende implementar no estado de Sergipe, né? E a gente tem conseguido fazer as coisas acontecerem, né? De uma forma diferente. Muitas das vezes você vê muita briga de deputado, de senador, é por espaço no governo. Exatamente. Como é que eu vou fazer? Enfim, a gente tem buscado gerar resultados, a gente tem buscado construir esse laço de confiança, de credibilidade com o governo do Estado, e que, naturalmente, a gente acredita que os espaços vão estar surgindo. Então, desses 100 primeiros dias, assim, de uma forma bem resumida, a gente lista assim, os principais aspectos que a gente tem conseguido implementar. A gente faz parte de diversas frentes parlamentares aqui. Eu destacaria mais recentemente a Frente Nacional dos Recicladores, uma frente que visa dar voz e vez a essas pessoas que vivem, né, de catar o resíduo sólido, de tirar itens que estariam poluindo nossos mares, nossos rios, nosso lençol freático, né, gerando custos para os municípios no transporte de lixo até aterros sanitários ou lixões a céu aberto, que muitas das vezes acontece. Sim. Né? Então a gente está buscando dar uma condição mais humana para essas pessoas, acabar com o absurdo de que você vai para uma casa, ou você vai para um determinado local onde você recebe o lixo urbano, faz a seleção, a triagem daquilo que seria descartado na natureza. Sim. E, infelizmente, o governo brasileiro ainda quer inserir tributo naquilo Sobre que era isso. lixo, Sim, que não prestava para ninguém. Sim, sim. Então, nós estamos aqui relatando um projeto de lei, o projeto de lei Coisa 4035 de 2021, que visa isentar os recicladores, né, o pessoal das cooperativas, as pequenas empresas que fazem a coleta desse material para destinar para a reinserção na cadeia produtiva, que eles não paguem PIS e COFINS e, ao mesmo tempo, permitir que as empresas compradoras tenham crédito tributário dessas aquisições para poder fazer os abatimentos nas suas negociações. Isso vai dar uma melhor condição de custo para quem cata, para quem coleta o material seletivo, e vai dar, ao mesmo tempo, mais competitividade para aquele produto que vai ser reinserido na cadeia produtiva em relação ao produto virgem. Essa lei é sua? É um projeto de lei, não. É um projeto de lei do deputado Vinícius Carvalho, que é presidente dessa frente dos recicladores, e me convidou, né, para que eu fosse vice-presidente e, ao mesmo tempo, que eu possa estar relatando esse projeto de lei da autoria dele, dada a importância que o segmento tem. E alguns outros projetos que a gente tem. Nós temos um projeto de lei que visa criar, Tia Jaque, o Fundo Nacional do Passe Livre Estudantil. Sim, que é uma luta antiga. Muito grande. A gente tem visto aí diversos jovens que acabam desistindo no meio do caminho, os universitários, os alunos que estão matriculados ou que pensam em se matricular em curso técnico. Pelas condições. Pelas condições, a depender. Nós vivemos um estado pequeno, Sim. Veja só. E ainda assim, o fator da distância, às vezes o cara mora em Itabaianinha, mas conseguiu passar numa seleção da Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju. Sim. Esse deslocamento de 120, 130 quilômetros, né, ainda que a prefeitura disponibilize o transporte, mas nem todos os prefeitos conseguem fazer frente ao combustível, seria de recurso próprio, aí o aluno acaba entrando com a contrapartida do combustível, 200, 250, 300 reais, a depender. Entendi. E isso é um fator que inviabiliza. Você imagina o estado de Minas Gerais, como eu vi hoje o deputado Paulo Guedes, né, um estado gigantesco, o Pará, outro estado gigantesco, a Bahia, né? E você tem que se deslocar por distâncias maiores, 200, 250 quilômetros. Tem muita gente que fica só no sonho. Então, se a gente conseguir criar esse fundo, né, e acho que o governo federal tem uma narrativa muito forte nesse sentido de apoiar o estudante universitário, apoiar o estudante de nível técnico, que a gente consiga, de fato, aproveitar esse momento e criar esse fundo, né, e pagar essa dívida antiga com a juventude do nosso país, para que a gente possa, através da educação,
através da capacitação e da formação pessoal, melhorar as... A ideia do papo político é justamente essa. Às vezes o eleitor lá em Sergipe, ele vota porque gosta, porque conhece, porque sabe do legado da sua família, do seu nome, mas ele não sabe o que o senhor faz aqui em Brasília. Então a ideia do papo político é levar para o eleitor de Sergipe e para os demais, os que votaram e os que não votaram. A ideia é levar para todos de Sergipe, afinal de contas, o que eles fazem lá em Brasília. E uma pergunta que eu lhe faço é sobre emenda parlamentar. Qual o benefício, como ela é destinada, para quem o senhor já destinou emenda parlamentar lá em Sergipe? Veja, Tia Jaque, as emendas parlamentares hoje são a grande busca, né, dos prefeitos. Sim. Que vivem aqui rodando gabinete em gabinete, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu pude até presenciar alguns. Né, você deve ter encontrado vários prefeitos aqui agora em Brasília, na marcha, que é um momento onde mais de 1000 prefeitos do Brasil inteiro estão aqui em Brasília. Sim. É o momento em que os prefeitos depositam suas esperanças naquele parlamentar do Estado para poder resolver uma problemática local. Sim. Problema de estrada, uma praça antiga que ele gostaria de realizar, saneamento básico, pavimentação de ruas, asfaltamento, construção e reforma de escola, posto de saúde, enfim, diversas frentes aqui são possíveis, né, através de emenda parlamentar. Cada deputado hoje, cada senador, eles têm direito a emendas individuais, sim, emendas de bancada e, a depender da comissão que ele compõe, ele pode conseguir também viabilizar alguma coisa de emenda de comissão. Certo. As emendas individuais, o parlamentar tem a obrigação de destinar metade para a saúde, ações de saúde, né? Sim. Tem atenção primária, média e alta complexidade, e a outra metade ele tem liberdade de indicar para o que ele bem entender, né, dentro da estrutura do governo federal. Você pode mandar para o Ministério da Educação, Ministério da Assistência Social, Desenvolvimento Social, Ministério da Agropecuária, Ministério das Comunicações e por aí vai. Né? A depender das demandas, das prioridades que você defina, você pode estar direcionando. As emendas de bancada, normalmente elas acontecem de forma consensual entre os parlamentares. Né? Certo. Hoje existem, pela informação que eu já tenho, cada bancada tem direito a apresentar, a nossa bancada pelo menos, tem direito a apresentar 15 emendas. Dessas 15 nós temos 10, salvo engano, 10 ou 11, né, que elas ainda persistem. Elas vão precisar de aporte de recursos dos parlamentares, sim, de forma geral, para continuar, porque essas rubricas só fecham quando a obra é concluída. Entendi. Então nós temos, por exemplo, o Instituto Federal de Sergipe, lá de Aracaju, nós temos aquela rodovia que liga o município de Gararu, cortando ali por dentro, saindo, salvo engano, em Feira Nova. Nós temos a sede, a UFES do Sertão, que fica ali entre Feira Nova e Nossa Senhora da Glória, e algumas outras, sim, que ainda precisam, o Hospital do Amor, de Lagarto, que visa atender não só Sergipe como o Nordeste, no tratamento oncológico. Então essas emendas, como elas ainda não acabaram, elas estão lá vivas, né, ativas, e elas precisam de aporte de recursos. Nós vamos ter, e a gente está discutindo a nível de bancada, os novos parlamentares que chegaram, como é que eles vão fazer as indicações agora em comum acordo, para que parte dessas emendas você possa dividir entre 2, 3 rubricas dessas que estão existentes e você ajudar, né, no sequenciamento e quem sabe até na conclusão das obras que estão se arrastando aí há algum tempo, outras mais céleres. Então, do ponto de vista de distribuição de recursos, sim, é assim que funciona. Certo. A prioridade você vai dando de acordo com os compromissos. Em 2023, que é o exercício que nós estamos agora, nós que estamos chegando no mandato, e outros deputados que estão de primeiro mandato, a gente não teve acesso à discussão do orçamento que está em execução. Entendi. Quem discutiu esse orçamento foi a bancada do ano passado. Entendi. Nós vamos discutir agora em 2023 o orçamento de 2024. Aí é nesse orçamento de 2024 que nós vamos ter direito de apresentar as emendas individuais e as emendas de bancada que eu falei agora há pouco. E encaminhá-las. Encaminhar. Aí você agora vai definir quanto é que você vai direcionar para o município A, para o município B, para a entidade A, para a entidade B, né? Aí você agora vai... Esse ano que a gente tem conseguido, né, pela atuação do partido, pela atuação parlamentar, pelos espaços que a gente vai conquistando, são os recursos extras que a gente chama. Sim. Olha, o governo federal está direcionando um determinado valor para que os partidos, de forma igualitária, aí cada partido faz a sua divisão, consigam direcionar recursos, por exemplo, para a saúde, para o Ministério da Agropecuária, para o Ministério do Desenvolvimento Social. E aí você prioriza aqui aqueles municípios. Nós já conseguimos levantar recursos para os municípios de Itabaianinha, município de Porto da Folha, município de Buquim, município de Umbaúba, de Poço Verde, Tomado Jeru, Arauá e Tobias Barreto. Esses 8 municípios a gente já conseguiu, desde o finalzinho do ano passado até agora, a gente conseguiu direcionar já
desses recursos extras, né, valores que chegam em torno aí de 6 milhões e meio de reais. A gente está aguardando agora que o governo federal libere os empenhos e aos poucos vai fazendo aí uma parte dele. A Caixa Econômica, por exemplo, já está chamando a prefeitura para poder apresentar o projeto. Enfim, durante esse ano o trabalho agora é você direcionar um recurso, depois é você empenhar, depois é você pagar e efetivamente entregar a obra lá na outra ponta. Então, esse ano é mais limitado. A partir do ano que vem a gente já tem uma liberdade maior de atuar quanto às emendas de parlamentares. Muito bom. Deputado, uma pergunta sobre a próxima eleição, 2024. A gente sabe do carinho que o senhor tem pelo nosso estado, lá em Sergipe, mas o senhor tem um carinho, até porque é da sua terra, sua região, Itabaianinha e Tobias Barreto. O deputado tem pensado nessas duas cidades para 2024? Se tem um nome, se gostaria de dizer, se pensa especificamente Itabaianinha e Tobias Barreto, prefeitura para 2024? Veja, Tia Jaque, são dois municípios extremamente importantes, até pela semelhança que tem do ponto de vista econômico, né, da ligação que a gente tem de família, inclusive muitas famílias itabaianinhas, principalmente povoado Ilha, que moram em Tobias Barreto, que fizeram vida em Tobias Barreto, né, que fizeram seu patrimônio, seu comércio, sua indústria, enfim, tem muita gente. Então a ligação de Itabaianinha e Tobias é realmente muito forte. Sim. Né? Então, Itabaianinha foi a cidade que me deu a maior expressão de votos, sim, né, claro, individualmente falando. Tobias Barreto, salvo engano, foi a sexta, foi o sexto município em termos de voto também, justamente pela proximidade. Meu grupo foi pequeno, mas foi um grupo aguerrido, um grupo de pessoas que se dedicaram bastante. É um lugar onde a gente atua comercialmente há muito tempo, né, eu e meus irmãos, né, e a gente conseguiu esse reconhecimento. Sim. Então, para que a gente possa estar vislumbrando, uma eleição puxa a outra, né? Você bem falou, 2024 é uma eleição importante, não somente para mim, mas para todos. Sim. Então, a região sul e a região centro-sul juntas, né, contribuíram com 70% do meu resultado eleitoral de 2022. Coisa boa. Então, naturalmente, não somente Itabaianinha e Tobias Barreto, a gente vai estar buscando fazer composições, ajudar os municípios a escolher os melhores nomes possíveis para a chapa majoritária de prefeito, de vice-prefeito, ou algum prefeito que já seja parceiro, que a gente dê uma estrutura para ele formar uma boa chapa de vereadores, e a gente consiga fortalecer esses grupos. Né? Em termos de nomes, acho que ainda está muito cedo, né? Mas naturalmente as coisas vão acontecendo em cada município, alguns vão se destacando mais, outros menos. Acredito que a discussão de definição de nome, a gente deva ter algo mais avançado lá para 2024. Não é uma eleição que o senhor venha se ausentar porque é deputado? Não. Absolutamente, a gente quer estar lá, colado, né, participando dos encontros, das definições, ajudando os parceiros no que a gente puder. Essa é a nossa linha de trabalho. Eu queria que o senhor definisse o governo Fábio Mitidieri. O governo que você está Fábio, achando de Fábio Mitidieri governo? O governo Fábio tem sido uma grata surpresa quanto à questão da coragem de enfrentar desafios, como eu acabei de falar, de você enfrentar um FINAT que há 34 anos governador nenhum teve coragem de enfrentar. De você ver a disposição dele fazer o cinturão de confecção, que já vem lá desde o ano 2000, né, e teve em Albano Franco o grande entusiasta do projeto naquela época, arrumando maquinário, formação de mão de obra através do Senai, pela força que ele tinha na Confederação Nacional da Indústria. Né, e você vê que o governador não foge à luta. É um cara que tem uma agenda diária extensa, é um cara que puxa a responsabilidade para si, é um cara que determinou a sua equipe que se formulassem propostas para desburocratizar a máquina pública estadual. Você percebe isso? Percebe-se isso claramente. Né? Criou o mecanismo, a exemplo da empresa Desenvolve SE, né? que visa exatamente fazer essa captação de investimento externo para o nosso estado. Sim. Nós estamos hoje diante da possibilidade de Sergipe ser a grande fronteira do gás, né, dos próximos anos. A partir de 2027, a expectativa é de que Sergipe produza 20% do gás consumido no Brasil. Inclusive, nós vamos para Sergipe Day. Sergipe Day. Rio de Janeiro. Isso. Para conhecer mais, saber mais. Ele já fez um desse em São Paulo, já vai fazer agora no Rio. Teve com a comitiva lá nos Estados Unidos, em Houston, recentemente. Só que o grande diferencial de Fábio é que ele sabe que o gás, assim como qualquer recurso natural, ele é finito. Sim. Ele acaba. E o que é que ele tem focado? Ele tem focado em pegar as riquezas que o gás vai trazer para Sergipe e investir em desenvolvimento perene, né? Infraestrutura
para a indústria, apoiar os prestadores de serviço, atrair grandes empresas geradoras de emprego, né, intensificar aquelas ações que são vocacionadas para o nosso estado, apoiando a confecção no Sul e no Centro-Sul, mas também apoiando a questão da carcinicultura no Baixo São Francisco, né, discutir alternativas lá para a produção leiteira, como nós vimos agora a questão do selo, né, que o governo conseguiu, o selo de inspeção federal, para que a própria Indagro lá no estado de Sergipe tenha a possibilidade de fornecer isso, e os nossos produtores lá do sertão, né, de leite, de queijo, de manteiga. A partir desse selo, eles estão inseridos no mercado nacional. Você não tem mais a limitação de estar somente em Sergipe e de que uma ou duas empresas maiores tenham acesso ao mercado nacional. Então, o que eu vejo do governo Fábio é muita coragem para trabalhar, né, muito desprendimento de detalhe, né, e pressa para gerar resultado. Isso agrada muito a gente. Estou muito esperançoso de que a gente vai conseguir colher muitos bons frutos. Eu acredito que, eu faço minhas suas palavras, eu acredito que é público e notório a gestão de Fábio. Realmente, com tão pouco tempo, ele já mostrou que é diferente de muitos governadores que já passou. Sim. Então isso aí é um ponto faz positivo. Bem, o que é difícil, viu? O que é difícil. Faz bem a política e faz bem a gestão. Quando você consegue encontrar um cara que sabe equilibrar bem esses dois sentidos aí, esses dois aspectos, eu faço a referência com meu irmão, com o Danilo, que diferentemente do meu pai, que era muito político, mas tinha, né, os seus percalços em relação à gestão. Sim. Danilo consegue equilibrar muito do político, de dar atenção às pessoas, de estar em contato com as pessoas, mas ao mesmo tempo não larga a mão de ter cuidado com a qualidade da gestão. Sim. Porque se você consegue uma gestão eficiente, uma gestão equilibrada, você consegue atender mais facilmente a demanda da população. Verdade. E Fábio também tem essa qualidade. Tem feito isso, é verdade. Deputado, caminhando pelos corredores aqui em Brasília, eu percebi que tem amigos, deputado, do senhor que ainda deslumbra, acho que a palavra certa, o ex-presidente Bolsonaro. Como também tem pessoas que deslumbram o atual presidente Lula. O senhor, sabemos que não era deputado na gestão de Bolsonaro, mas pode entender mais ou menos o que acontece aí fora, essa loucura dos deputados do PL, enfim. Eu não vou falar o que muda, porque o senhor não era deputado na gestão de Bolsonaro, mas do mesmo jeito que o senhor avaliou o Fábio Mitidieri, o que é que o senhor vê do governo Lula? Eu sempre digo às pessoas, olha, eu não votei em Lula na eleição passada, eu fui eleitor do ex-presidente Bolsonaro, por ter clareza de uma coisa. Primeiro é que eu não endeuso político nenhum. Sim. Acho que Deus é Deus. Deus né? é Deus, a perfeição cabe somente a Ele. Aí. O único ser perfeito que pisou na terra foi Jesus Cristo. O resto, todos nós, uns mais, outros menos, nós temos nossas falhas. Verdade. E o ex-presidente Bolsonaro também teve. O problema é que tem algumas pessoas que acabaram endeusando o ex-presidente Bolsonaro, como muitos endeusam o atual presidente Lula, ao ponto de achar que são duas pessoas iluminadas, perfeitas e maravilhosas. Para alguns, Deus e o diabo, né? Isso. Depender, só vai inverter as posições de quem veja. Mas eu busco ver, assim, a hora que eu defini o meu voto ao ex-presidente Bolsonaro é porque eu soube identificar quais eram os pontos fracos que o Bolsonaro tinha. Sim. E quais eram os pontos fortes do governo Bolsonaro. Entendi. Né? Então a gente identificava pontos fortes como apoio ao agronegócio, a geração de emprego e renda, a desburocratização da máquina, a valorização do empreendedor. Né? Foram pontos. Nós tínhamos o ex-ministro Tarcísio, que eu acho aquele cara incrível, fantástico. Também. Hoje o governador de São Paulo, né? Mas um cara que botou o Brasil para andar, que obras que estavam paralisadas há anos, se arrastando há anos, ele conseguiu entregar. Né? Então eu enxerguei no governo Bolsonaro muito ponto positivo e votei nele. Ao mesmo tempo eu digo que Lula não é o ser perfeito que a ala esquerda, mais a esquerda acha. Tem também os seus erros, tem as suas falhas, mas eu vislumbro no governo de Lula muitos pontos positivos. Exemplo da educação. Né? Acho que foi o pior ponto do governo Bolsonaro, inclusive. A educação nos 4 anos do governo Bolsonaro ela teve um apagão. Nós tivemos 5 ministros, né? Um pior que o outro. No governo Lula, quando eu vi a nomeação da equipe do Ceará, né? O ex-governador cearense Camilo Santana, que é senador, e a sua ex-vice-governadora, a professora Isolda Sela, né? Eu fui buscar no Ceará o modelo de referência que eu trouxe para Itabaianinha. Que de Itabaianinha nós temos conseguido espraiar para o estado de Sergipe. Então, eu vi de perto o que o Ceará faz pela educação, né, que hoje é referência para o Brasil inteiro. O município de Sobral é o primeiro lugar no IDEB há muitos anos, há mais de uma década, né, e já mira hoje em ser a grande referência da educação na América Latina. Então, quando você pega a nomeação dessas duas pessoas para um ministério tão importante quanto o Ministério da Educação, quando você devolve para o ministério a sua força orçamentária, né, que o governo devolveu, ainda
tem muito que se melhorar, mas desenvolveu a capacidade de investimento, né, em educação. Nós tivemos agora recentemente a inauguração do Instituto Federal de Sergipe, lá de Poço Redondo, né? Faltava besteira para inaugurar o IFES de Aracaju, que está parado há não sei quanto tempo, né? Que está aí já com garantia de recursos para poder retomar. Então a gente vê que há perspectiva de coisas boas no governo de Lula, como houveram diversas outras situações positivas no governo Bolsonaro. Então, a forma que eu busco desenvolver minha atuação aqui, Tia Jaque, é não ser radical e nem trair a minha coerência. Exatamente. Um colega nosso aqui falou que lá quando um candidato do PL vai discursar do lado esquerdo, os próprios deputados ficam com raiva, porque são dois púlpitos, um direito e um esquerdo, e diz que quem é PT discursa lá, quem é PL discursa aqui, fica nessa briga. Então acho que essa é a melhor visão, é não deslumbrar o político e nem o que ele foi para quem quiser. Até porque se você não tiver uma visão assim, né, o mais serena possível, você não critica o que precisa ser melhorado. Quando eu não critico, e as críticas não precisam ser ácidas, você pode fazer uma crítica, né, com o objetivo de corrigir, de construir, de dar uma sugestão, de apontar um problema. Né? Então, a partir do momento que essas pessoas endeusam um lado ou outro, eles estão contribuindo diretamente para que o governo não melhore. É verdade. E isso não é bom. Né? Então, eu busco aqui, já votei em diversas matérias que a direita acha que é ruim, já votei em diversas matérias que a esquerda acha que é ruim, mas se eu estou em paz com as minhas convicções, com o meu plano de mandato que eu apresentei durante a minha caminhada eleitoral, né, eu vou votar sem receio nenhum de você ser medido porque a direita disse isso de você, porque a esquerda disse isso de você. Se eu tiver convicção de que aquela votação ela é importante para o país, aqui é uma casa de consensos, nem sempre eu vou conseguir tudo que eu quero, nem sempre o outro lado vai conseguir tudo que quer. Então, se a gente tem dois pontos divergentes que estão longe, nós vamos trabalhar o máximo possível para a gente aproximar esses dois pontos, né, para o que eu espero que seja o certo e o outro também. Né? Nem sempre eu vou conseguir colocar os dois no mesmo lugar. E a gente precisa ter essa maturidade. E aqui, aos poucos, eu estou buscando ter essa maturidade, saber de que as posições que a gente consegue de conquista são aquelas possíveis. Né? Então, é mais ou menos por aí. Pronto. Família, o Papo Político foi com o deputado federal Tiago de Joaldo. E, Tiago, quero lhe fazer uma última pergunta e para que você fale direcionado para o povo de Sergipe. O que é que a galera lá pode esperar até o final do mandato? Não só mais 100 dias, mas o que é que a galera pode esperar do deputado? Nós temos aí mais 3 anos e 7 meses, 8 meses mais ou menos de mandato, né? E o que eu posso garantir a vocês é que a pegada, conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai aprendendo a caminhar por aqui, a caminhar por Aracaju, a caminhar pelo estado de Sergipe, a gente vai, sem sombra de dúvida, estar fortalecendo o nosso mandato. Esses primeiros meses, eu acho que são os meses mais difíceis, até porque nem todo mundo aqui quer ensinar você, quer lhe mostrar os caminhos, né? Infelizmente tem gente que diz, não, solta ele para ele bater cabeça, para ele quebrar a cabeça por aí. Né? Então eu acredito que até o final do ano a gente já vai ter uma maturidade muito maior, né? Possibilidades muito maiores da gente estar conseguindo conquistas que o estado de Sergipe anseia, né? Está contribuindo com dificuldades que o Brasil enfrenta há anos, para a gente conseguir superá-las juntos. Então, o compromisso que a gente renova aqui hoje é de muito trabalho, de muita força de vontade e boa vontade, principalmente com as causas mais sensíveis do nosso país e, sem dúvida nenhuma, do nosso estado de Sergipe. Esse foi Tiago de Joaldo. Obrigado. Tamo junto. Isso é top. Porra, muito bom.